E aí, galerinha do canal Arena Apologética, iniciando mais uma programação, e hoje nós temos aí o professor Luiz Eduardo, que vai abordar o tema Jesus foi adorado, as verdades ocultas em Apocalipse, que você ainda não viu. Por que você ainda não viu? Porque são ocultas. Bem, senhoras e senhores, mais uma vez um apologista que tem se destacado aqui no canal, e ele tem participado de outras lives aí também no YouTube, e hoje ele vai estar aqui falando sobre se Jesus foi adorado ou se Jesus foi apenas reverenciado. Se Jesus foi reverenciado, qual que é a diferença disso? Jesus é adorado, o que é reverenciar, o que é adorar, tem alguma diferença? Prosquinel, latrel, qual a diferença? Bem, tudo isso agora, aqui muito mais. Se você tem dúvidas, fique aqui para tirar todas as suas dúvidas com o professor de hebraico, Luiz Eduardo. Mas antes de chamar o Luiz Eduardo, deixa eu falar com a galera mais top. Começando pelo Luiz Fernando. Luiz Fernando Sérgio SJ Campos, falando aí, possivelmente de. Ah, não sei o que é SJ Campos, eu tô voando aqui. Yuri Moraes, boa noite, Yuri. Um abraço para Lucas Pereira, Janice Santos, presente aqui conosco. Temos aqui também a presença do Yuri Moraes, já falei. Deixa eu ver aqui. MF, boa noite a todos. Osmivaldo Abreu. É basicamente isso. Vamos que vamos. Já quero chamar a vinheta. Iniciar essa live agora com o professor Luiz, que vai estar fazendo as suas apresentações. Mas antes, não deixe de se inscrever e deixar o seu like bacana. Então, solta a vinheta. Professor Luiz Eduardo, boa noite, meu querido. Como que tá as coisas? Conta para nós. E aí, Elton, muito boa noite. Ou melhor, Haris Min Kairene Apoquirio Jesus Cristo Adelfomu. Tô aprendendo. Bom, Meu professor é é, bom. Haris Kairene, Eucharisto. Haris Kairene Apoquirio. Bem, senhoras e senhores, para quem não sabe, o professor Luiz, ele estuda grego koiné comigo, tá? Eu sou professor dele, mas no hebraico ele seria o meu professor, né? Porque no hebraico ele é meu professor e no grego eu sou professor dele. Claro, eu ainda não estudo hebraico, porque eu tenho muito que aprender também no grego. Bem, professor Luiz, Jesus foi adorado? Será esse o tema que nós vamos desenvolver hoje, não é isso? E você parece que Isso. tem uma surpresa aí, né, sobre o Marcelo Atafona, né? Será que o Marcelo Pois é, Atafona pois é. aqui no Arena Apologética. Algumas pessoas dizem, gente, que o Marcelo Atafona correu, né? Que o Marcelo Atafona não aguentou aqui a pressão do Luiz e correu. Bem, eu não sei. Vamos ver o que é que o Luiz vai dizer isso. Luiz, o que você tem para apresentar para nós hoje? É isso aí, Elton. A gente vai justamente trazer essa tese muito forte de que Jesus foi sim adorado. São três debates, seriam três debates com a Atafona, dentro daqueles 10. Esses seriam os três últimos, né? Jesus ter sido adorado. Ele, como já sabemos, não está acompanhando os debates, já faz um bom tempo. E o que eu quero fazer justamente nessa linha, nessa reta final, eu achei importante trazer evidências de por que eu mesmo me convenci de que, para mim, está muito claro que ele desistiu, fugiu, né? Lamento isso, não é uma coisa boa, não. Eu queria que ele tivesse aqui os 10 debates, mas como o pessoal ficou falando muito e nos comentários a galera não reconhece quando acontece uma coisa dessas, eu falei, não, gente, eu vou desenhar, vou trazer aqui para o pessoal, pedir autorização da Tafona. Então, antes de entrarmos no tema de Jesus ter sido adorado, que vão ser 3 encontros bem interessantes, mas antes disso, realmente, eu entendo que é importante dar uma satisfação para o público e mostrar, sim, mostrar aquilo que a galera talvez não tenha percebido ainda. E não viu porque tem coisas aqui que estavam no privado. Eu pedi autorização, a Altafona me autorizou. Então, quero mostrar a nossa conversa aqui no particular e algumas outras coisas bem rapidinho, que o meu foco com certeza não é esse nesta noite. Vamos lá? Maravilha, maravilha. Então, gente, vocês já estão sabendo o que vai acontecer aqui hoje. Mas o Luiz vai revelar o porquê, não é isso, Luiz? Posso falar assim? O porquê que o Marcelo tá fora, eu vou botar ali na fogueira, né? Eu quero uma fumaça. Senhoras e senhores que acompanham a Arena Apologética, aconteceu no início aqui uma campanha de debates. O que posso chamar de campanha? Campanha de debates. De um lado nós tínhamos professor Luiz e Marcela Tafona. Dizem, eu não sei, mas dizem que Marcela Tafona não aguentou a pressão e arregou.
né? Que ele correu porque não aguentou os argumentos do Luiz, eram argumentos irrefutáveis, segundo o que me contaram. E o Marcelo Tafona não aguentou, montou na burra e correu. E o professor Luiz vai estar aqui trazendo aí esclarecimentos mais profundos acerca desse ocorrido. Bem, fica à vontade, Luiz, para você falar o que você tem a falar e tamo junto. É isso aí. Então, a guisa de introdução, se puder subir aí o meu slide, como sempre, Elton. E mais uma vez, né, obrigado por esse espaço cedido aqui no seu canal, é uma honra. Muito feliz de falar da palavra de Deus, do Evangelho. E como sempre, quem quiser subir aí depois, a gente deixa aberto. Ver se alguém quer discutir conosco. Discutir, claro, no campo das ideias. Live aberta. É isso aí, gente. Vocês estão vendo esse print aí? Esse aí é o WhatsApp. Eu cortei o número dele. Ele autorizou também falar do número dele, mas tá aí no texto. Mas eu achei por bem não mostrar. Gente, presta bastante atenção. Esse aqui foi no dia 23 de abril, uma mensagem mais recente, justamente porque eu queria perguntar novamente, ele já tinha autorizado, mas eu reforcei, ó, você autoriza mesmo? Eu, né, a mostrar aqui na live por que eu acho, né, que ele desistiu. Então, ele disse aqui, ó, boa tarde, pode fazer, pode mostrar meu número, pode rodar meus áudios, tanto daqui quanto qualquer um áudio, né, ele falou que tenha. Ok, então vamos fazer isso. Vou passar aqui para vocês verem qual que foi a minha conversa depois que ele desistiu. Para quem não está inteirado do assunto, tínhamos 10 debates que ele mesmo me desafiou lá no início. Isso antes, né, Elton? Lá no canal do Jadson, eu fiz um debate com o Adriano, aí ele me desafiou, eu aceitei. Por N motivos ele desistiu do debate, já da primeira vez. Em seguida, a gente fez toda essa interação, acabou vindo aqui para o Arena, e foi algo assim muito bacana, muito bom. E aqui no Arena ele me desafiou para 10 debates, então, né? Ele retornou o meu desafio que eu tinha feito para o Adriano, né? Porque ele tinha desistido. E dentro desse contexto de 10 debates, fizemos 3 sobre Jesus e Jeová. Já foi um pouco difícil, teve algumas desmarcações, né? Remarcações. E depois do terceiro, a Tafona usou um argumento, né? Para desistir aqui e não estar mais no canal, né? Do Arena. O argumento que ele usou, eu sei que as pessoas provavelmente já devem ter ouvido. O que eu quero mostrar é se é coerente com o que ele me falou no privado, entendeu? Então, uma coisa é o que ele falou para o público. Por que ele desistiu do debate? Porque tem algumas coisas aqui no Arena que eu não estou concordando, o que seja, né? Vamos ver, Elton, se foi isso mesmo? Maravilha, vamos. No dia 3 de março, né, logo em seguida ali, né, os nossos debates e todos aqueles ocorridos, eu mandei um áudio, não vou trazer aqui, mas depois ele pode executar também, não tem nada demais. No áudio, só que tiver tempo. No áudio eu já falo para ele, cara, não desista do debate não, vamos lá, vamos continuar, nem que seja em outro canal, se você tem alguma coisa contra a Arena, tá bom, mas não vamos perder a nossa série de 10 debates, vamos continuar. E vamos ver qual foi a resposta dele, no dia 4, então, né, vou voltando aqui, dia 4, tô dando boa tarde para ele. Olha o que ele falou, vou dar um tempo de debates e lives esse ano. Ué, a desculpa dele não era que... Tinha coisas que ele tinha contra aqui, né, no Arena Apologética, condutas que ele discorda. Não, aqui não foi isso que ele falou para mim, não. Vou dar um tempo de debates e lives este ano. Vou cuidar de algumas coisas práticas em vários assuntos. Então ele não é parar, ele disse que é dar um tempo de lives, quer dizer, dar um tempo, é parar por um tempo. Então ele não deve estar participando de mais nenhum Uma canal. coisa é um debate com divergências, outra é colocar especificamente, atacar no segmento, que aí ele usou esse argumento aí, citando o Elton, né? Até perdão aí, mas, enfim, eu não acho que foi isso também. Discordo do Atafona nesse ponto. E aí eu falei, obrigado por responder, Atafona, mas reiterei, meu convite continua de pé para a gente debater, por exemplo, lá no Jadson, né, lá no canal do nosso colega Jadson, um abraço lá para ele. Insisti, tá vendo, Elton? Vamos ver o que ele respondeu? Agora vem, Rapaz, podemos sim fazer lá, mas não agora. Por quê? Mais uma vez, vamos ver a razão. Minha cabeça está voltada para outras coisas mais importantes nesse momento. Eu já debato há 5 anos e cansa. Precisa tratar dos dentes. Quero ver se consigo fazer uma fisioterapia, ok? Entendo isso. Por 5 dias da semana. Faço as segundas, quartas e sextas. Beleza. Até aí. Se fosse só nessa conversa aqui, Elton, tudo bem. Tem mais os argumentos pessoais dele e ele parou de fazer debate. O problema é que isso não foi o fato, não é a realidade. Isso não condiz com a realidade, não é o que aconteceu. Vergonha, vergonha, vergonha. Sabe por quê? Porque eu acompanhei. Para minha surpresa, dias depois, eu descobri que o Atafona já estava em lives em outros canais.
Mas como assim? Ele acabou de dizer que ia dar um tempo? Como assim? Pois é, falou que ia dar um tempo, usou N desculpas, e no mesmo mês estava em outros canais já discutindo teologia de novo. Ué, a desculpa Então, dele não será era que que ele não tinha estava. tempo? O problema era você, então. Tô achando. Estou Bem, eu não tendo, sei, estou não estou tendo, dizendo. sabe onde há fumaça, há fogo, né? Hum, Aqui não tem só a fumaça, tem a fumaça, tem a cor, a gente já tá vendo a chama pegando, né? Tem todas as evidências. bem, Olha, tem voltar? mais. Tem mais um detalhezinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Nem fiz uma pesquisa profunda, porque eu vi várias vezes ele debatendo e conversando, mas eu vou mostrar só três citações. Só essas aqui, ó. Dia 4 eu conversei com ele. Aí ele me deu essa desculpa, desistiu do debate. No dia 5, não sei se ele gravou no dia 5, mas provavelmente, no dia 5 já tem em outros canais um vídeo dele, uma live dele falando sobre o cristão e a política. Depois, eu não trouxe aqui, o Elton, mas é importante. Ele tentou usar desculpa também num dos comentários em vídeo, que não, mas eu não estou debatendo, eu só estou fazendo lives e participando rapidamente, é diferente de fazer um debate longo, né? Mais uma desculpa, assim, que, sinceramente, né? Não cola, gente, não cola. Só que não foi nem isso. Ele também debateu, ó, Atafona versus Eduardo, no dia 14/3, no mesmo mês. E no dia 21 também, TNM, com Adriano e Atafona, né? Lives e lives. Gente, o que você percebe aqui? Que ele continuou toda semana ainda fazendo as suas lives, só não teve tempo para mim. Tá mais que claro, tá mais que evidente que ele fugiu, né? Então, acho que para quem tinha dúvidas, por favor, né? Pelo menos nessa parte, seja sincero. Atafona, sei que você vai ver esse vídeo aqui também. Tá muito claro que ocorreu e que as suas desculpas não colaram. Tá? Quero deixar isso aqui registrado. E quando você quiser debater, agora eu não vou fazer do seu jeito, porque eu ainda, entre aspas, né, aceitei fazer do jeito que ele impôs, né? Senão não ia debater comigo. Não, vamos fazer 10, vamos fazer do estilo de debate que ele quer. Agora não. Se ele quiser debater comigo, vai ser do meu jeito, na minha sequência. Também não vou fazer corpo mole mais. Beleza? Então, ó, Tafona, tá aqui evidente para você o que tá acontecendo. E agora, se você quiser debater comigo, o negócio vai ser mais complicado, tá bom? Fechou? Esse era o adendo que eu queria fazer durante este momento de live. E chega aí de polêmicas, mais importante, deixa aí para todo mundo saber, fique bem escancarada a verdade aí para todos, e ele fique à vontade também para fazer reacts e dizer o que ele pensa disso. Vamos lá, vamos para o nosso tema, o assunto então da live, que é justamente se Jesus foi adorado ou não. Ok. Bem, antes de responder se Jesus foi adorado, Elton, e Sim. o foco hoje vai ser Apocalipse, algumas coisas muito bacanas que passam despercebidas aos olhos de muita gente ali em Apocalipse. Antes a gente tem que fazer uma pergunta que tem a ver com uma matéria que eu leciono, eu sempre falo, como Deus se revela, né, o modus operandi, a teologia bíblica, a disciplina de teologia bíblica. Mas eu quero fazer uma perspectiva rapidinha aqui com vocês. Como Jesus se revelava no Novo Testamento? Porque se nós respondermos isso, talvez a gente já vai entender algumas coisas que estão ocorrendo nessas discussões quando se coloca esse tema, Jesus foi adorado ou não. Porque a primeira coisa, até muçulmanos, né, Elton, eles falam isso. Me mostra um texto dizendo, eu sou Deus, me adore. Eu sou Deus, me adore. É uma frase bem famosa que até muçulmanos, quando desafiam essa afirmação teológica cristã, eles colocam. E não, gente, não vai ter um texto diretamente dizendo eu sou Deus, me adore, mas tem vários dizendo que ele é Deus, tem vários dizendo que ele é o Sul da Bíblia, tem vários onde ele é de fato adorado. A mesma coisa, porém, eu quero mostrar, não é só com adoração, são com outros elementos. Isso tem a ver com a maneira como Jesus se revelava. O modus operandi dele vai mostrar por que a gente tem algumas formas que a Bíblia mostra, né, claríssimas da adoração, e outras talvez de um jeito que a gente só vai encontrar lá em Apocalipse. Marcos 3, por exemplo, presta atenção. Os espíritos imundos viam Jesus, prostravam-se, clamavam, tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus. E a discussão de Filho de Deus, eu concordo com Josh McDowell e outros, que aqui é uma expressão singular, não é qualquer filho, como anjos ou como seres humanos, é o Filho de Deus, já é uma aclamação divina aqui. Mas ele os repreendia severamente para que não o dessem a conhecer. Opa, então Jesus estava de alguma maneira se ocultando, percebe?
Marcos 8, 29 a 30 também diz: então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe, tu és o Cristo. Olha o que Jesus faz diante dessa afirmação. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Como assim? Jesus não queria que dissessem que ele é o Cristo? Marcos 9, 9, a mesma coisa. Ordenou que a ninguém contassem o que tinha visto na visão lá da transfiguração, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Nós vemos o que aqui? Exatamente tudo aquilo que eu sempre falo em debates. Deus é um Deus abscôndito e revelados. Ele se esconde, se revela. E também a revelação progressiva, ó, né? Até que o Filho do Homem ressuscitasse. Aí sim algumas coisas começam a aparecer com mais força. Maravilhoso. É Deus se revelando de forma progressiva, o próprio Filho de Deus, nesse modus operandi. Mateus 16, 20. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, antes de qualquer coisa, se alguém vier e falar, me mostra um texto dizendo, eu sou Deus, me adore, eu mostro, só que você quer, nesses exatos termos, exatamente nessas frases, eu sou Deus, me adore, então, desculpa, você não vai achar nem que ele é o Messias no Novo Testamento. Porque não está dizendo também assim, ó, me mostre, ipsis literis, essa frase, eu sou o Messias prometido do Antigo Testamento. Também não tem essa frase, ipsis literis. Mas a gente sabe que ele é o Messias. E tem vários textos que provam que ele é o Messias. E que ele admite que é o Messias. Muitas vezes de maneira velada, outras de forma mais clara, por exemplo, lá em João 4. Mas é do mesmo modo operandi, se revelando e se ocultando. Gente, isso aqui, quando você entende isso, vai ficando muito mais claro. Por que algumas pessoas rejeitam a divindade de Cristo de maneira incoerente. Incoerente porque não percebem que Jesus, até sobre a sua messianidade, fazia da mesma maneira. João 7,10, mesma coisa. Mas quando seus irmãos subiram à festa, vão ver outros elementos, não só da messianidade diretamente, mas de outros elementos mesmo. Quando os irmãos de Jesus sobem à festa, aqui já dá uma discussão boa, né, com o catolicismo, né, os adelfos lá de Jesus. Então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Mais uma vez, Jesus se ocultando. João 16,12, ainda tem muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Revelação progressiva. Percebe, gente? Marcos 4, 11 a 12. Tudo ele dizia por parábolas, assim como lá em Isaías 6, para que vejam, vendo não vejam, não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Interessante, né, gente? É muito, muito profundo essa forma de Deus se revelar. Então, isso impacta diretamente, Elton e ouvintes, atenção agora, impacta diretamente no que nós vamos ver nas coisas, entre aspas, ocultas, mas também reveladas no Apocalipse, até porque Apocalipse vem de revelação, né? A ideia de revelação. Vamos colocar alguns pressupostos rapidinho. Se Deus é um Deus que se revela progressivamente, se Jesus é Deus, se de fato tudo aquilo que a gente vem fazendo nessas lives é a verdade, espera-se que em Apocalipse tenhamos esses ecos de cada vez mais forte evidências da divindade de Cristo e algumas afirmações progressivamente mais fortes sobre a própria divindade dele. E é justamente o que a gente acha em Apocalipse. Assim como João, né, claro, já é, por temas teológicos também é uma das grandes questões, o tema teológico de João já é a divindade dele, é de Jesus, embora os outros evangelhos também a gente encontre evidências, mas a questão cronológica e progressiva de Deus se revelar é muito bacana, porque o Apocalipse fecha o cânon e fecha com chave de ouro, mostrando nuances a respeito de Cristo e da divindade dele, de um modo muito mais negritado, mais forte, mais relucente, do que em outros trechos nós já vimos. Claro que há coisas fortíssimas, né, em todo o Novo Testamento, mas o que eu quero dizer há coisas especiais em Apocalipse. Sobre elas eu quero falar agora. Vamos lá, vamos falar sobre a adoração de fato. Vamos direto para o termo, né, adorar. Tem muita coisa, Elton, que eu não quero gastar esse tempo agora, porque eu já fiz em outras lives. Se vocês quiserem voltar, tem uma das lives eu comparo vários termos que são aplicados ao Pai, exatamente como ao Filho, quando você compara a Septuaginta, os próprios termos que eram usados, mostrando que Jesus é tratado como Deus em Apocalipse. Só isso já é uma amostra muito grande da alta cristologia que existe em Apocalipse, mostrando a divindade de Jesus. Então tem vários outros argumentos
que se acoplam nisso que eu estou apresentando e que eu, claro, não vou repetir hoje. Mas eu quero me focar em algumas coisas até para a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Então, Apocalipse 5 é o clássico. Apocalipse 5, será que Jesus foi adorado aqui? Porque, de fato, eles cantam um novo cântico, né? Digno és de receber o livro, abrir os selos, certo? Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua. E aí eles ouvem os anjos, os milhares e milhões, né, os seres viventes, dizendo ao versículo 12, digno é o cordeiro que formou de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Será que isso aqui é adoração? Aí a gente continua lendo, eles falam, aí quem não crê na divindade de Cristo e nega a adoração a Cristo, vai dizer, não, aqui não teve, aqui só teve honra, não teve adoração. A adoração teve só no final, ali ó, no versículo 14, depois que eles falam, né, ó, ao que está sentado no trono, o cordeiro seja dado, louvor, honra e glória. No 14, aí sim eles se prostram e adoram só o Pai. Então, na cabeça de quem é antitrinitariano e quem não crê na divindade de Cristo, esse proskinelson aqui, ele só se aplica ao Pai. Né? E tem a grande discussão, realmente. A palavra proskinel, ela significa adoração? Nem sempre, né? Ela pode significar adoração ou reverência, depende do contexto. Mas qual que é o contexto aqui? É o que eu quero evidenciar nos próximos slides. Que aqui temos o contexto de adoração a Jesus também. Em outros textos, esse proskinel eu vou explorar só na próxima live, porque tem coisas muito profundas também para a gente adentrar, e vale a pena a gente fazer isso no próximo encontro. Apocalipse 5. Vamos ver uma forma de refutar, se eu fosse um antitrinitariano, né? Como que eu tentaria fugir aqui desse texto? Né? É justamente o que alguns fazem. Ó, tá vendo que tá dizendo que é sabedoria, força, honra, glória e louvor? Sempre que eu faço isso para algum ser, é adoração? Aí eu poderia tentar usar o Daniel 5 para provar que não. Porque olha só, aqui em Daniel 5, Daniel fala para o rei Nabucodonosor, aliás, Beltesazar, se não me engano, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro, no entanto eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Rei, foi a Nabucodonosor, né, o seu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Tá vendo? Então, quando eu falo para alguém soberania, grandeza, glória e majestade, não é necessariamente adoração, porque o próprio Deus deu isso a Nabucodonosor. Esse é o tipo de explicação que eles vão tentar dar. Tá? Ok, agora vamos para a Septuaginta. Vamos para o grego e vamos comparar se isso aqui é uma boa analogia ou não. Primeiro, o contexto totalmente distinto, então já não é uma boa analogia. Segundo, vamos ver as palavras gregas. Aqui está a Septuaginta, e como Daniel traz esse texto. E olha as palavras de honra que ele coloca. Basileia, que é o reino, né? A majestade, a honra, e a doxan, a glória. Essas são as palavras gregas. Vamos olhar para Apocalipse se são exatamente essas as palavras que ocorrem? Não é bem assim, não. Você tem duas palavrinhas parecidas aqui, honra e glória. Volta. Honra, tá vendo? As duas últimas ali. Timen e doxan. Honra e glória. Essas duas aparecem. Todas as outras são diferentes. E o rol é muito mais amplo. Então, não é uma... Quando Apocalipse fala desses termos sendo utilizados aqui, com certeza, não é uma boa analogia olhar para Daniel, embora seja um desafio. É interessante, é um texto bacana. Mas ele fala também de poder, dunamis, plutos, riqueza, sofia, sabedoria, ishus, força, eulogia, louvor, bênção. Esse último aqui já vai ficando forte. Por quê? Entenda, o Elton, eu também sou da área da TDI, né? Fiz a pós-graduação agora, a gente dialoga e debate também na área da ciência, algumas coisas. E uma das coisas que a gente aprende, né, na própria área científica e em outros aspectos, é que o argumento ele não é só qualitativo, ele é quantitativo. Isso se aplica aqui também no caso da interpretação. Não é só uma questão de olhar a qualidade das palavras. Mas eulogia nem sempre significa adoração. Não é só isso. Mas o argumento também quantitativo. Olha quantas palavras, diferente de Daniel, são usadas para Deus e o Cordeiro, usadas de uma forma populosa e honrando ele num contexto onde você tem uma visão celestial em Apocalipse, um contexto totalmente distinto, de adoração. Então a melhor inferência é a adoração. Só por aqui. Só por aqui. Mas é claro que não para nesse ponto. Então eu só queria mostrar como refutar comparações minimalistas ali de Daniel. Agora o mais importante, gente, está chegando. Vamos olhar para o contexto de Apocalipse, né? Não só o 5,
Vamos olhar o restante. Primeiro que Apocalipse 4, deixa eu olhar aqui primeiro para o 4. Deus já apareceu. É a visão, né, antes de começar as revelações, que vai abrir o livro, né, que é a história ali sendo revelada em Apocalipse. Acontece que tem duas visões, uma no capítulo 4 e outra no capítulo 5. Jesus só aparece no 5. No 4, Deus Pai já apareceu, e ele é chamado aqui de Todo-Poderoso, que há de vir, e os animais davam o quê? Glória, honra, ações de graças. Opa, aqui é adoração. Aí quando chega no 5, não é adoração? Quando acontece esse rol? Lá em Daniel não aconteceu isso. Então já começou por aí. Apocalipse 4, né? Isso, Apocalipse 4. Os 24 anciãos, a imagem é mais ou menos essa. Você tem milhares e milhares de anjos num círculo maior. No círculo menor tem os 24 anciãos. No círculo menor ainda tem os 4 seres viventes. E aí tem Deus no trono. E Deus recebe o quê? Olha o versículo 11. Glória, honra, poder. E a razão é que ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. O contexto, é claro, é adoração. Mas aí, quando chega no 5, eu falo as mesmas expressões. Poder, honra, glória. Não, aí não é adoração. E o pior, Elton, olha só o capítulo 5 de novo. Deixa eu voltar aqui. Opa, aí. No 5, quando ele fala disso, ele é muito claro. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, aos dois, é dado tudo isso. O que dificulta ainda mais. Eu sei que existem algumas formas de tentar refutar. Por exemplo, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 20. Já respondi no meu livro, inclusive, né, para quem não conhece o comentário trinitário da Bíblia Sagrada que eu publiquei, recomendo. Inclusive, gente, dá uma força lá no canal, né? Eu tenho um canal chamado Teólogos, se vocês puderem. Eu sempre esqueço, né, Elton? Dá uma força lá pra gente também. Estamos crescendo ali com o nosso trabalho. Inscrevam-se lá e compartilhem, por gentileza, para apoiar esse trabalho. E lá em 1 Crônicas, Elton, realmente as pessoas se inclinam e se prostram diante do Senhor e do Rei. E claro que o sentido ali não é de adoração aos dois. Eu entendo isso. Mas, mais uma vez, o que eu estou mostrando é que o contexto é outro. Em Apocalipse, você tem contexto de realeza, de adoração envolvida já no capítulo anterior para os mesmos termos. Então, não são boas comparações que o pessoal pega ali do Antigo Testamento. Apocalipse 5, já vimos mais uma vez. Agora eu quero olhar para o capítulo 7. E aqui está a chave para a gente entender o que eu quero começar a mostrar para vocês. Apocalipse 7, o que parece ser um grande argumento das Testemunhas de Jeová e de outros que não creem em Jesus como Deus, na verdade é um tiro no pé, Elton. E eu quero mostrar isso, porque aquilo que às vezes parece ser o melhor argumento deles é o pior. E é o que vai acontecer agora. Apocalipse 7, eles vão argumentar aqui para provar que Jesus não é adorado, que ele é só uma criatura. Depois dessas coisas, olha lá o versículo 9, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, línguas, povos, estavam diante do trono, perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono. Opa, de novo aqui, e ao cordeiro. Aí o versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, lembra daquela imagem que eu já desenhei para vocês mentalmente, e prostraram-se, prosquinel, diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram. Ali costuma acontecer o pípito, né? Pípito e prosquinel, né? As palavras originárias ali. E adoraram a Deus. Tá vendo? Jesus não foi adorado. Eles adoraram a Deus, né? Dizendo amém, louvor, honra, glória, sabedoria, força. Mesma expressão que a gente viu lá em Apocalipse 5. Adoraram a Deus. Jesus não está na adoração. Jesus está junto com os anjos adorando, porque ele também é anjo. É isso que eles vão dizer. Agora presta atenção, gente. Não é nada disso. É o contrário. É totalmente oposto. Se você prestar atenção agora no que vai acontecer, isso muda tudo em relação a quão claro está no texto a divindade de Jesus aqui. Olha só. Adoraram a Deus. Adorar a Deus é não adorar Jesus? Então me diga uma coisa. Quem que está sentado no trono no versículo 10? Preste atenção. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro. O tempo todo, olha lá no versículo 9, eles estavam diante do trono e do cordeiro. Imagina, pensa na imagem que você está desenhando mental. Quem que está de um lado e quem que está de outro? Embora eu sei que é um círculo a imagem, eles colocam em oposição as criaturas e sempre do outro lado das criaturas, Deus e o Cordeiro. Deus e o Cordeiro. Quando eles clamam com grande voz, quem que clama?
é os anjos, mas não é só os anjos. Primeiro, Jesus aqui não está sendo tratado como anjo. Ele está fora dessa categoria aqui em Apocalipse, embora tenha algumas coisas para argumentar que eu vou fazer até em outras lives. Jesus, quando aparece, ele nunca aparece no plural junto com outros anjos. E os anjos, e aí Jesus está lá. Não. Jesus está do lado de Deus, Pai, no trono. Agora, olha só, eles estavam os anjos, os anciãos, os animais, faltou o cordeiro aqui. Quem que adorou o Pai? Os anjos, os anciãos, os animais. Não falou em momento algum que Jesus também se uniu à adoração. Por que que Jesus não virou para adorar o Pai aqui agora também? Porque ele está no trono sendo adorado junto com o Pai. Porque ele é um com o Pai. E essa é a parte oculta interessante do texto. Oculta, mas revelada. Como a gente já mostrou. Jesus se revelando de formas sublimes em Apocalipse. E olha só, como isso faz todo sentido. A prova disso é o quê? Jesus sempre aparece do lado do Pai. E quando fala, parece que ele faz uma ambiguidade proposital. É uma ambiguidade proposital. Por quê? Lá no Apocalipse 5 prova isso. Vamos voltar aqui. Em Apocalipse 5, ele faz as mesmas expressões de adoração. Então, na prática, o que é adorar a Deus? É dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. É a honra, o poder, a glória, o louvor. E quando eles adoram, olha o que fala. Que eles prostraram, se adoraram. Não fala quem diretamente adorou. Mas fica óbvio, pelo texto, que tem dois lados da moeda. As criaturas, que são anjos, anciãos e seres viventes. E do outro lado, você tem o Pai e Jesus. E claro que o Espírito Santo a gente discute num outro momento. Eu tenho um debate só onde eu explico isso, inclusive o Espírito Santo aqui em Apocalipse. O que eu quero mostrar agora é Jesus na adoração. Gente, maravilhoso. Então, o texto, ele de uma maneira velada, mas também revelada, está sim mostrando Jesus sendo adorado. Isso aqui a gente não resolve só com gramática, a gente resolve também com pragmática, com a própria interpretação e com intertextualidade, cruzando os textos, mostrando, por exemplo, que Apocalipse 5 não está desassociado do 7, nem o 7 do 5. O que muitas vezes as TJs e outros fazem é o quê? É mostrar o 7 sem mostrar tudo isso que eu acabei de evidenciar para vocês. Gente, é muito, muito bacana, muito bacana. Isso continua se confirmando no Apocalipse? Vou provar que sim. E como eu falei, se aqui é uma revelação progressiva, maiores talvez e coisas mais gloriosas a gente espera que aconteçam aqui em Apocalipse. Já está acontecendo, ó, Jesus sendo adorado, você só precisa prestar atenção na imagem que está acontecendo para perceber isso. Então, ó, imagina essa imagem aí. E é justamente isso. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja dado louvor, honra, glória. Então, lá em Apocalipse 7, quando todo ser vira para adorar a Deus, Jesus não se une à adoração. A Bíblia é clara em não mostrar o Cordeiro se unindo à adoração com os anjos ou as criaturas, porque ele está do lado do trono sendo adorado também, mas de uma maneira velada, muito bacana. E é assim que Deus revela, a gente já provou, mostrou inclusive em relação à messianidade dele. Agora vamos avançar. E eu quero ir lá para o final de Apocalipse mostrar que isso se prova e continua se provando até o final de Apocalipse, fechando com chave de ouro, como se fosse o cume do Everest, o Elton, chegando em Apocalipse 21 e 22. Realmente é um Everest cristológico, eu diria aqui, em Apocalipse 21 e 22, no sentido de mostrar uma profunda verdade sobre esse Cristo, que está sempre com o Pai. Como a gente falou, tem essa parelha, Jesus e o Pai. Sempre em oposição às criaturas. Vamos ver se isso vai continuar agora no 21. Preste atenção no Apocalipse 21, está na tela a partir do 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Opa. Primeiro, que templo é contexto de adoração, né? O que a gente faz no templo, gente? O que você faz no templo, Elton? O judeu fazia na época, no templo, né, daquela época. É adoração, gente. Então, como que Deus cria um ser, de acordo com as TJs e outros, e faz dele uma potente criatura e coloca ele como sendo o templo junto com o próprio Deus? Isso seria idolatria. O contexto é de templo. Abre os seus olhos. É adoração. Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Agora, eu tô indo e voltando. Eu preciso mostrar isso para vocês. Porque há uma intertextualidade aqui. Então, volta para o 5 agora. Vai ficar ainda mais claro. Vamos abrir mais um feixe de luz aqui sobre Apocalipse. As pessoas, Elton, não prestam atenção no versículo 8. Olha no 8 que está escrito. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro.
Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo. E nesse cântico, eles falam de Deus e continuam falando, e cantavam em alta voz no 12, falando do Cordeiro também. Assim como nós vimos o templo, que é um contexto de adoração sendo aplicado a Deus e o Cordeiro lá em Apocalipse, agora há pouco, 21, aqui em Apocalipse 5, o contexto é de harpa e taças de ouro cheias de incenso, orações. Você só faz isso para quem é Deus. E também é uma expressão de adoração. Oração é adorar. Galera, não tem como fugir disso aqui. Jesus está se mostrando, sendo adorado, não é só no versículo 14 aqui de Apocalipse 5. Já desde o 8, o contexto todo é de adoração, é de oração, é de louvor, é de harpas. Desculpa, o rei Davi nunca recebeu isso aqui. As comparações falaciosas que eles usam de Crônicas 29 e 20 e de Daniel 5, como eu mostrei, não chegam nem perto do que está acontecendo aqui em Apocalipse. Cristo está ao lado do Pai, junto com as harpas, com as taças de ouro, sendo ele e o próprio Pai o templo. Isso remonta, Elton, inclusive, a uma tradição judaica, falando um pouco aí da minha área, né, do hebraico. Algumas tradições judaicas rabínicas antigas, por causa de tudo aquilo que eu mostrei no debate com a Tafona, sobre o anjo do Senhor e tudo mais, por causa de textos como esses, o Dr. Michael Heiser fala sobre isso. Alguns chegaram à conclusão de que havia dois poderes no céu. Dois poderes. Então, a visão de Deus, esse aspecto da pluralidade, até o judeu antes de Cristo percebia, a ponto de dizer que havia dois poderes no céu. E quando você vai para o Novo Testamento, isso se confirma. O David Wood, que é um apologista, a gente não tem tradução de lives dele aqui para o português, mas eu acompanho lá nos Estados Unidos alguns debates. Ele debateu recentemente com Alex O'Connor. Ele explica isso de uma forma bem legal lá. E eu já conheci o argumento, mas ele reforça, mostrando que no Novo Testamento, esse conceito dos dois poderes, não é negar a trindade, mas que essa parelha do pai e o filho continua acontecendo no Novo Testamento, provando que esse aspecto dos dois poderes que o judeu tinha, claro que eles chegavam a conclusões erradas, mas eles estavam percebendo algo, porque de fato a Bíblia já estava revelando algo progressivamente, veladamente, e já dava para perceber isso. E no Novo Testamento fica muito claro, principalmente lá na morte de Estevão, né? O Pai, Jesus, a destra de Deus, por exemplo, é os dois poderes no céu, né? De certa forma, entre aspas. E, mais uma vez, a gente até falou em outra live, ali Estevão ora a Jesus, né? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Só Deus recebe o espírito das pessoas, né? De acordo com a Escritura. Não vou nem falar de mortalidade da alma, que é um outro assunto, né? Não creio na imortalidade da alma. Mas é muito legal, gente. É show de bola. Vale a pena refletir sobre tudo isso. Portanto, aqui temos sim contexto de adoração em Apocalipse 5 e contexto de adoração, voltando lá, vamos lá, em Apocalipse 21. Percebem isso? Como Apocalipse ele está muito coerente. Não é difícil isso aqui. Isso não é difícil. É só prestar atenção. Eu estou até destacando em amarelinho os textos, mostrando onde estão aparecendo. É uma questão de prestar atenção, mas quando a gente ouve isso, né? E isso soa exatamente como aquilo que eu mostrei do modus operandi de Jesus nos evangelhos. Esse Jesus que, embora evitasse dizer que era o Cristo, mostrava claramente que era o Cristo. E aqui em Apocalipse, embora você não tenha a palavra eu, Jesus, sou Deus, me adore, você tem claramente ele se mostrando em adoração. Glória a Deus. Apocalipse 21, então ele vai nessa mesma pegada. Eu já falei do templo, mas agora eu quero mostrar essa parelha ainda acontecendo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu, Cordeiro, sou seu templo. Isso acontece de novo no 23, pois a glória de Deus a ilumina a cidade e o Cordeiro é a sua candeia. Gente, desculpa, uma mera criatura vai ser a luz junto com Deus Pai na nova criação, na nova Jerusalém. Não faz sentido. Seria idolatria algo desse tipo. Aí é Deus falando para não ter outros deuses, para não fazer imagem de escultura, mas aí o próprio Deus Pai vai e faz uma criatura e ainda faz com que ela seja a imagem do Deus invisível. Abre os olhos. E aí no versículo 27, ele vai falar do livro da vida do Cordeiro, que também eu já mostrei em outras lives, que é o livro de Deus também, né? Gente, o tempo todo aqui, ó, Jesus em parelha de autoridade com o Pai. Mas por que eu estou mostrando isso agora, Elton? Por causa do capítulo 22. É por causa de uma outra coisa ligada à adoração. A gente já mostrou o contexto de adoração, que é o templo, aqui no 21. Já mostramos essas parelhas de autoridade de Jesus. E a chave de ouro vem agora no 22, por causa de um argumento que a galera levanta muito. O argumento é o seguinte, Elton.
Hum. Proskinel pode significar adoração ou não, depende do contexto. E o contexto aqui de Apocalipse, por exemplo, já provei que é adoração. Tem muito mais para falar sobre proskinel, mas eu quero fazer isso na próxima live, já mencionei também. Só que aí, eu sei que alguns talvez alguns já até estejam preparados, engatilhados para colocar isso nos comentários. Mas não tem nenhuma palavra grega latrel aplicada a Jesus, porque latrel, sim, essa é exclusivamente adoração. Será que não tem? Será que Apocalipse vai fechar com chave de ouro? Tem uma coisa lá no Antigo Testamento também, Daniel, mas não é o assunto aqui de hoje, então não vou trazer. Vou falar assim, Novo Testamento. Vamos olhar para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, realmente, a gente não tem a palavra latrel sendo aplicada a Jesus consistentemente. Mas, primeiro, é aquilo que eu já falei. Só porque eu tenho uma palavra não sendo usada, significa que as outras que foram usadas são falsas? Não. Então tem que ver por que essa palavra não está sendo usada o tempo todo. Algumas coisas a gente percebe, Elton, que foi a forma dos crentes do Novo Testamento, de forma intuitiva e sem sistematizar, diferenciar as pessoas da Trindade. Por exemplo, o Pai é costumeiramente chamado de Deus, mas Jesus é costumeiramente chamado de Senhor, e muitas vezes Senhor no sentido de Jeová, Yud Revav. Então, são linguajares distintos dentro de uma teologia bíblica naturalmente se revelando na história, sem sistematização. Me parece, às vezes, Elton, que tem um pouco disso aqui em relação a latreu. A proskinel, ela é sim uma palavra sobre adoração em muitos momentos, e ela se aplica, já falei sobre isso. Latreu, ela é uma palavra mais específica, né, que tem a ver com serviço, um serviço cultico, né, de adoração, realmente. Litúrgico. Litúrgico, obrigado. E no caso dessa afirmativa, então a palavra não aparece, eu diria assim, mesmo que não aparecesse a palavra latreu para Jesus, isso ainda não seria um problema para nossas conclusões que já tivemos até aqui. Mas o que eu quero mostrar é que sim, tem a palavra latreu aplicada a Jesus na revelação progressiva, no cume do monte, no final do Apocalipse 22. Fechando com chaves de ouro, justamente aquilo que o pessoal questiona. Apocalipse 22, então, vamos ver o que acontece? No 1, ele fala do trono. O trono é de quem? De Deus e do Cordeiro. Já começou de novo aquela dinâmica que a gente viu desde o capítulo 5. Essa dinâmica da parelha da autoridade de Deus e do Cordeiro, dessa adoração que vai para os dois e tudo mais. No 3, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. De novo, parelhas. E os seus servos o servirão. Opa, para tudo. Os seus servos o servirão. Você percebeu que de novo aconteceu o que aconteceu no capítulo 5? No capítulo 5 falou que adoraram. E não deixa claro se foi Deus ou se foi Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus está do lado do trono lá. Então é Deus e Jesus. O outro lado da moeda. As criaturas de um lado, Deus Filho, Deus Pai, do outro. E de uma maneira ambígua, propositadamente ambígua, é o que parece, o texto joga essa frase, o adoraram, lá no capítulo 5. Acontece aqui de novo. Apocalipse 22 fala de Deus e do Cordeiro e fala que os servos dele o serviram, o adoraram. E não deixa claro se é o pai ou o filho aqui. Percebe? Mas ele usa qual palavra? Latrelsus. Isso é 22, capítulo 22, versículo 3, né? Versículo 3. Gente, checkmate. Tá aqui. Jesus sendo adorado de maneira velada, mas veladamente clara. Me permito usar essa expressão. Veladamente clara. Por causa de tudo aquilo que nós vimos na teologia de Apocalipse desde o capítulo 5 e a forma como ele já vem usando esse linguajar, aplicando ao Pai e ao Filho. Ao Pai e ao Filho. Então, quando serve ao Pai e ao Filho. E vou provar, Elton. Vou provar pelo contexto. Esse serviço aqui no versículo 3 é um serviço sagrado. É um serviço típico da adoração por conta da palavra cunhada aqui. E do contexto, porque o 21 já falou que é o templo. O Cordeiro e o Pai são o templo. Então... Não é que eu esteja sendo parcial, é porque contra fatos não há argumentos. Isso aqui, latrel, sim, aqui se aplicando aqui no contexto. Que latrel, exato. E aí o contexto vai provar isso agora, gente. Ainda mais, já provou, mas eu quero provar ainda mais essa dinâmica da sobreposição, a sobreposição de termos aplicados ao Pai e ao Filho, assim como esse verbo que fica, de certa forma, ambíguo. Eu já conversei com o Newton, e também a respeito ali do Euler Lopes, né, o professor Euler Lopes, que isso aqui vai ser chamado de constructio ad sensu, né? Isso. Construction ad sensu, que é justamente usar essa coisa meio ambígua para dois termos. Isso está acontecendo. De sentido, né?
Isso está acontecendo o tempo todo. Não é? Se fosse uma coincidência, Elton, aconteceria só em Apocalipse 22:3, mas aconteceu no 5, aconteceu no 7, é consistentemente. Não é coincidência. Vamos para o 4? O versículo 4 vai provar tudo que eu estou falando. Por quê? No versículo 4 fala que eles verão a sua face. De novo, está ambíguo. É a face de Deus ou a face de Cristo? E o seu nome estará em suas testas. Nome de Deus ou nome de Cristo? Vamos olhar para o restante da Bíblia agora para provar isso aqui. Apocalipse 14, olha o que vai dizer. Vamos ver se é o nome de Deus ou de Cristo? 14:1. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos o quê? O quê? Na testa o nome dele e o nome de seu pai. É por isso que Apocalipse 22:3 fala que o seu nome estará nas suas testas de modo ambíguo, porque o seu nome é o nome de Deus e de Jesus. A face, eu vou mostrar aqui também, é de Deus e de Jesus, de certa forma. Mas aqui no 3, servir então também é a Deus e a Jesus. Servir é a Deus e a Jesus. O nome é a Deus e a Jesus. É tudo em parelha, o tempo todo está em parelha. Vamos ver? Eles verão a sua face. Vamos deixar grudado aqui esse texto, né? Lá do Apocalipse 22:4, ali em cima. Eles verão a sua face, seu nome estará nas suas testas. Vamos ver em 2 Coríntios 4 o que fala? Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Opa, então tem face de Cristo para ser vista, de alguma maneira. Né? É claro que isso já tem a ver com uma realidade presente, inclusive. João 3:2, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E agora, é o Pai ou Jesus? Tem um probleminha aqui, porque Deus é um Deus invisível, ele é espírito, então como que a gente vai ver a face dele? Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Vou deixar para você refletir sobre esses textos. Vou deixar você tirar suas conclusões, querido ouvinte. Apocalipse 22, e aí eu quero trazer só algumas coisas que corroboram com o restante que eu já falei, teria muito mais a ser dito, mas essas parelhas continuam. Apocalipse 22:6 vai dizer que o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar as coisas aos servos. Quem que enviou? Deus Pai. E Apocalipse 22, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ué, onde que está a agência? Essa desculpa constante que as TJs e outros fazem. E tudo é agência, né? Se Jesus é adorado, se Jesus salvou, se ele redimiu, se ele é Jeová. Não, é por agência. Né? Não, aqui. E agora? A agência é por quê? É por Deus ou por Pai? Não, é a agência da agência, né? O anjo foi agente de Jesus, que foi agente do Pai. É isso que eles vão querer dizer agora. Gente, tá então, aqui, ó. Quer dizer que Jesus tem um anjo, né? Jesus ele praticou a ação de enviar, né? Autonomia, exato, né? Embora Miguel fale que tem Miguel e seus anjos, mas é em outro sentido, e tem um debate que eu fiz recentemente onde a gente explica melhor algumas dessas coisas. Só que aqui não, aqui tá numa parelha com Deus Pai, né? Enviou o seu anjo, o quê? De Deus. Mas aí Jesus fala, enviei o meu anjo. Apocalipse 22, tem mais. Apocalipse 22:12 fala, eis que venho em breve, e aí fala que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui a gente sabe que é Jesus, tá? Falando em Apocalipse 22. Por quê? Aqui é Jesus. É só ler o texto do capítulo 22. Existem algumas discussões teológicas, eu sei, reconheço isso. Mas no capítulo 1, preste atenção. O Sam Shamoun fala sobre isso, tá? Sam Shamoun também é um debatedor do exterior aí que a gente não tem, até onde eu sei, não tem vídeos traduzidos dele, infelizmente. Muita coisa boa que a gente tem aí hoje de teologia ainda não tem tradução aqui para o português. Apocalipse 1 fala assim, eis que ele vem com as nuvens. Percebeu que é a mesma estrutura? O versículo 12 de 22 fala eis que vem em breve. O 1:7 de Apocalipse, eis que vem com as nuvens. E aí vem a fala. A fala que vem em seguida é de Jesus em Apocalipse 22:13. Então eu sei que Apocalipse 1:8, a melhor inferência é que a fala também é de Jesus, até porque é a mesma. Eu sou o alfa e ômega, primeiro e último, princípio e fim. Só que aí tem uma coisa que muda, o Elton. Olha só o que muda. No versículo 8. Ele fala do alfa e ômega igualzinho Jesus, só que aí diz o Senhor Deus, o que era, o que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que aconteceu isso de novo? Mais uma vez, sobreposição. Porque o que é aplicado ao Pai é aplicado ao Filho. Logo, ser o alfa e ômega é ser o que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. E se Jesus é o alfa e ômega de Apocalipse 22:3, e se o Pai é o alfa e ômega de Apocalipse 1:8, então Jesus é o que era, que é, que há de vir o Todo-Poderoso também.
Isso nós vemos em Hebreus também, né? Essa mesma lógica era e há de vir. Lá em Hebreus ele fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vê sempre essas estruturas se repetindo, esses paralelismos entre Cristo e o Pai. Não porque ele é uma imagem idolátrica do Pai, como inconscientemente a quem nega a divindade de Jesus acaba tendo que fazer. Não, é porque ele é plenamente Deus, porque nele, né, habita a plenitude da divindade. E no meu E livro, inclusive, esse eu fui, texto também, eu fui pessoal. confirmar aqui, o professor Aham, Luiz, se havia alguma possibilidade de você estar equivocado no legal. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, e o que está escrito lá no grego é ego Iesu epempsa to angelo mu, quer dizer, Aham. eu, Jesus, enviei o meu anjo. Meu. É, não tem, não tem, Ou não tem seja, como negar isso. Ou seja, o Luiz está correto. É igual isso, é pensar Tom Angelomo. Não tem como estar errado isso. É correto. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. não tem o que fazer. É claríssimo ali. Fora, Kelton, tem outra live onde eu mostro várias correlações aqui de Jesus e o Pai, né, no Apocalipse, que só são aplicadas a Deus mesmo, né? Retribui cada um segundo as suas obras, e outros termos ali, que quando você vai na Septuaginta ficam muito mais claros. Então, Apocalipse tem uma altíssima cristologia, mas o que eu acho mais bonito de tudo que a gente falou, vimos que ele é adorado, vimos que ele está no contexto de adoração, do louvor, das harpas, das orações, do prosquinel, no sentido de adoração, Apocalipse 5, só fazer uma revisão aqui. Mas o mais impactante, eu diria, que é justamente quando você chega no cume do monte, o último capítulo de Apocalipse, e ele fecha com chave de ouro. Justamente, mais uma vez, usando essa linguagem sobreposta para o pai e filho, uma linguagem ambígua ali, o adorarão, o servirão, e usa o tão reclamado latrel. Está aí, ao pai e ao filho. Jesus foi adorado de acordo com o Apocalipse. Inclusive, com a palavra latrel. Beleza? Uhum. Elton, era isso. Estamos chegando a 1 hora de live. Esse era o propósito de hoje mesmo. Para a próxima live, o que eu vou fazer? A gente vai aprofundar esse contexto de prosquinel em outros textos do Novo Testamento. E não apenas isso. Aí a gente vai ampliar mostrando que Jesus foi adorado de várias outras formas ao longo do Novo Testamento. Também vou provar isso. E na última live eu quero fazer uma surpresa. Aí já deixa aqui, rufa os tambores. Na última live é uma surpresa. Nessa trilogia que estamos fazendo agora. Vamos pegar esse comentário aqui do Duque 000, acho que é assim que fala o nome dele. Muito bom, Luiz. Só faltava conhecer que Jesus e Pai são distintos apenas em estados, mas são as mesmas pessoas. Os judeus jamais assumiriam duas pessoas de deidade. São dois estados distintos. Quer comentar sobre isso? Deus e o Pai são distintos apenas em estados. Eu não diria isso. A Bíblia é clara em dizer que são pessoas distintas também, tá, Duque? A prova disso, aí, claro, mais uma vez, vamos à Bíblia. Tem vários textos, vários, mas um deles que é fortíssimo. Jesus fala lá no Evangelho de João que o testemunho de duas pessoas, né? Por boca de duas testemunhas a gente confirma a verdade. E aí Jesus fala que eu testifico de mim e o Pai que me enviou também testifica. Então a prova de que ele era verdadeiro é que tinha duas pessoas testemunhando, ok? Jesus e o Pai. Se o que você falou é verdade, o que Jesus falou é mentira. Porque tem que ter duas testemunhas. Duas pessoas. Tá? O que é diferente de dois seres, duas essências. Aí a gente tem que entrar em filosofia, né? Mas é claro que no fundamento bíblico a gente não precisa. Se precisar, aí é por uma questão de. Eu sempre falo, né, Elton? Quando a gente entra em filosofia, é respondendo quando a galera tenta levantar heresias. Né? Então, justamente, o unicismo, o arianismo e outras modalidades acabam tendo que ter respostas a nível filosófico, porque as perguntas que eles apresentam são a nível filosófico. Tá no mundo aí, Elton. Obrigado. O que eu estou dizendo é que a filosofia tem sua relevância, sim, no campo das ciências, Isso. né? Mas ela não bate o martelo assim como, ela não traz assim um veredito, né? Não, a filosofia é muito importante. Eu amo filosofia. Nós estudamos filosofias quando fazemos teologia, mas não tem como você bater martelo, né? Sempre fica naquele campo especulativo, filosófico, quem diga até utópico, né? Não é o meu caso, mas sim. Bem, deixa eu ir aqui, deixar de E viagem. outros atributos de Deus também tem as discussões filosóficas, né, Elton? Então,
A eternidade, eu sempre dou o exemplo da eternidade. Estude filosofia do tempo e sua mente vai dar um nó sobre a questão de Deus ser eterno, por exemplo. E o mais interessante de tudo isso, que falar sobre o tempo de Deus, ali, tratando-se principalmente de João 1:1, eu procuro me apegar muito ali no aspecto do verbo eimi, né, no presente, no tempo imperfeito, na terceira pessoa, que é o verbo em, né? Enacre, em. Mas, enfim, é isso aí. Deixa eu ver outro comentário para você comentar, Luiz. Fernando. Legal. As coisas de Deus podem parecer loucura para o mundo, porque as nossas maneiras de pensar, agir, baseado em padrões humanos, não conseguem compreender a lógica divina. É isso aí. Abraço, Luiz. Primeiro que é meu xará e segundo que ele é de São José dos Campos. Eu morei em São José dos Campos um tempo. Já fui pastor lá, inclusive. Aí eu tentando entender o que significava SJ, agora que eu entendi, São José dos Campos, né? No lugar aí. Abraço. Aqui temos o MF, parabéns, Luiz, professor Luiz, mais uma grande aula baseada nas escrituras em dados acadêmicos destruindo as heresias. Temos aqui também um comentário, que pode falar. A verdade bíblica ela tem que ser aceita, ainda que ela não pareça palatável aos seus olhos, né? Tem gente que não quer aceitar como Deus é. Como ele se revela. A Bíblia não fala que ele, por exemplo, o anjo da morte passou lá e matou o primogênito de todo o Egito. Isso incomoda algumas pessoas, mas é verdade. Então, eu vou pregar um Deus que não é o Deus da Bíblia? Esse é o problema de muitos hereges, permito-me dizer assim, muitas pessoas que negam a divindade de Cristo, por exemplo, elas não querem aceitar como Deus se apresentou na Escritura. Elas acham mais fácil, às vezes, negar, né? Não pode ser uma trindade, não pode. Ou é um ou é três, né? Aí fica com essa... Você quer fugir das tensões que a Bíblia apresenta. É melhor aceitar a Bíblia como ela se mostra, né? E como Deus se revela. Aqui tem um argumento do Javan Valério. Boa noite, Javan. Dus abandonou Dus na cruz e foi tentado por Satã. Pergunta. Em certo sentido, sim, abandonou, porque Jesus falou, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Eli é isso, né? El, né? Para quem não sabe hebraico ou aramaico, né? Mas El é Deus, Eli, né? Que é o pronome possessivo, meu Deus, né? Eli. Lama é porque, justamente, né? Porque. Sabactani, me desapareci no final, né? Sempre a pronome possessivo primeira pessoa singular, masculino. E sim, não, porque me abandonaste. Mas foi tentado por Satã? Sim, a Bíblia fala também, lá no início do Evangelho, né, no capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Aí, provavelmente, ele está falando isso por quê? Porque a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado. Deus não pode ser tentado? Sim, claro. Mas Deus está encarnado. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Na condição de Deus encarnado, que ele morre. Na condição de Deus encarnado, que ele é tentado. E assim por diante. Então, é num aspecto distinto do Deus na sua glória, né? Embora ele não deixou de ser Deus, 100% Deus, 100% homem. Acho que esse é o grande problema de muita gente, Elton, a maioria das vezes, sobre praticamente todas as discussões que eu tenho, né, sobre Trindade, a essência está sempre numa não compreensão da encarnação de Jesus. É por isso que é tão séria essa discussão nossa. Por isso que eu debato sobre isso, eu até escrevi livros sobre isso. Porque tá no âmago do Evangelho. Quando você não entende Jesus, você não entende o Evangelho. Você compromete sua salvação. Isso é muito sério. Tá? Ok. Fábio Silva fala, então aceita que Apocalipse 1:10, João estava vivendo a grande tribulação, ou vai enganar os menos sábios? Acho que fugiu do tema aí. Não, acho que não tem nada a ver com o tema isso aqui, né? Vê se tem alguma pergunta aqui relevante, gente, para eu pescar para vocês ouvirem a resposta. O Luiz Fernando falou, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilie com Deus, 21. Aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, pecador, né? Não pecado por nós, para que ele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu ver aqui. Bem, não tem aqui. Não tem. Então, essa parte que você falou, né, que Jesus... vou criar aqui um assunto para você desenvolver, tá? Essa parte que você falou que Jesus na cruz, e de fato ele estava distinto do Pai, e nessa ocasião ele disse, Deus meu, lama sabachthani, por que me desamparastes, né? E como que fica então? Os unicistas dizem que ali era o próprio Deus que estava na cruz. Quem estava falando na cruz era o próprio Deus. Logo, você vê Deus se dirigindo a outro, e como que fica então a perspectiva também da Trindade, de conciliar
um ser que é mesmo que o outro, mas nesse momento está distinto, falando com o outro, e sendo que ele que fala com ele é ele mesmo. Como é que fica essa conexão? Legal, é um desafio muito bom esse aí, Elton. E algumas coisas, antes disso, né? Tem outras discussões que a gente nem adentrou, mas já adentrou em outras lives, sobre a própria questão da encarnação de Jesus aqui. Só pensando em Jesus, a morte dele. Daí vieram muitas heresias, entre aspas. Por exemplo, o monofisismo, falando que Jesus... É como se as naturezas tivessem... existisse uma única natureza, não tivesse a humana divina. O nestorianismo, que separou as naturezas também, né? Que queria deixar uma coisa distinta. Por isso que vieram credos posteriores, só reforçando que a gente já percebe que é o coerente da escritura. Não foi um arranjo artificial, nós não entendemos assim. E quando a gente entra na Trindade, no aspecto da Trindade também é um desafio muito bom, porque Jesus realmente está conversando com o Pai. Então, naturalmente, se a gente estiver lendo o texto, dá a impressão que são dois seres. Mas por que a gente conclui que é a Trindade? Primeiro, aqui eu não vejo espaço para unicismo. Para quem tenta, é muito difícil. Eu sendo unicista, não conseguiria ser sincero comigo mesmo nesse texto aqui, porque é o pai falando com o filho. Mas até tem outros textos mais desafiadores, porque mesmo depois da cruz, né? Estevão, que nem eu falei lá, Estevão fala, orando para Jesus, Jesus recebe meu espírito, aí tem o pai e tem o filho do lado. Ué, não era o mesmo Deus atuando em 3 pessoas? Então por que ainda aparece 2 depois da cruz lá? Então são coisas muito complicadas assim para o unicista explicar. Mas o maior desafio seria para quem nega mesmo, né? Que diz que são 2 seres distintos e que Jesus não é Deus, por exemplo. Aí acho que é um desafio maior aqui nesse texto da cruz. E o que eu percebo? Que são 2 pessoas, isso a gente conclui por esse ponto, e eu concluo a Trindade por outros textos que vão confirmar, que justamente vai dizer que Deus é um. A Bíblia mostra o tempo todo, né? Que o Senhor teu Deus é um, é o único Deus, nós adoramos o único Senhor, de fato. E essa interdisciplinariedade, essa correlação que nós vemos ao longo da Bíblia, Deus se revelando, mostra realmente os dois numa forma de unidade que quando eu olho para cá, então, assim, né, Elton? Quando eu olho para a cruz, ela só faz sentido quando eu vejo uma essência em pessoas distintas. Aí vamos entrar no aspecto filosófico agora. Por isso que faz sentido ainda ser um, mas um em essência, mas ainda haver um diálogo. Há um diálogo porque há centros de consciência distintos. Porque um dos aspectos da pessoalidade, até certo ponto eu acho que a gente está falando de alguns mistérios realmente, né, Elton? Assim como quando a gente vai falar da eternidade de Deus, a gente entra em alguns aspectos misteriosos, acho que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer. Ainda assim, eu vejo que esses centros de consciências seria a melhor justificativa, a melhor explicação para ver um Deus, né? E ainda assim haver pessoas, ainda assim o Pai ser o Pai, né? O Filho não ser o Espírito e assim por diante. Nós vemos que esse diálogo da Trindade ele se explica sempre por aquele exemplo, aquela analogia que eu sempre faço. Eu acho que é a melhor para chegar nesse ponto aqui. É aqui que eu queria chegar. Uma pedra é nenhuma essência. Aliás, uma essência, mas nenhuma pessoa. Isso fica claro pra gente. É uma essência e nenhuma pessoa. Um ser humano é uma essência e uma pessoa. Deus é uma essência e 3 pessoas. Quando eu faço essa digressão ou progressão, fica mais palatável e mais compreensível que é possível, então, ter um Deus em essência, mas pessoas distintas dialogando, Jesus na cruz, por exemplo, com o Pai. Ok. Vamos aqui, então, ver o que é que nós temos aqui no chat de comentários aqui. O Newton Silva comentando, Lucas Mateus, Yuri Moraes. Por que Jesus não chamou pela outra natureza dele? Pergunta. Porque ele chamou pela pessoa do Pai. Ele não chamou nem pela natureza do Pai. Ele não estava chamando por uma natureza, ele estava chamando por uma pessoa. Boa resposta. Legal. E aí, como é que fica, Yuri Moraes? Checkmate. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Perguntas relevantes, gente. Mitologia grega, egípcia, romana, 2000, Parcelo. O que é que tem a ver isso aqui? Não tem nada a ver, rapaz. Então, não tendo pergunta, né? As perguntas aqui. Do que existe aliança para os gentios e sim judeus? Não estamos em nenhuma aliança, estamos no estado eterno. Não tem nada a ver com o tema. Tem algumas mais afirmações aí do que perguntas. Pois bem, fique à vontade aí, o professor Luiz, se quiser desafiar alguém, algo, alguma coisa, fique à vontade.
Ó, vou desafiar só um aqui, vamos ver se ele sobe, né? O Yuri. O Yuri que foi o último que comentou. Yuri Moraes, sobe aí, vamos conversar. O que você acha? É. Eu falo isso até em tom de brincadeira, porque eu vejo que ele tá sempre. É um dos, né? Que estão sempre aí no chat. Uhum. Quero Então, mandar um abraço. assim. Eu sempre falo para eles, gente, sobe aí, vamos conversar. Vamos conversar. Eu gosto muito de participar do chat. Só que tem hora que eu não tenho tempo, eu respondo, é muita gente, né? E eu já reparei, Alto, até uma justificativa aqui. Eu respondo muito, só que eu reparei que vários momentos, não sei porquê, não tá salvando as mensagens que eu respondo a galera, tá? Tô perdendo várias mensagens. Aqui no chat do YouTube mesmo? Muitas. Eu entendo isso, eu não sei porque algumas pessoas me falaram isso, que as mensagens são apagadas. Eu não sei, gente, eu não Nem entendo disso. salva, né? Aparece que eu postei, aí quando eu entro de novo, não tá lá. Aí Eu parece não que eu não respondi a entendo. pessoa. Eu Acontece. realmente não entendo nada disso. Será que existe um hacker aqui que está apagando as mensagens? Só se for. Vai Nem sei saber. disso. Então, deixa eu ver aqui. Não, eles estão brigando lá no chat, né? Ouvi seus comentários e começaram a brigar e não estão respondendo nada. E muito bem. Deixa eu ver aqui. Lucas parece. Não tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui passando. Haja vista, Elton, uma coisa importante. Eu falei com o TJ Francisco. Hum. O Francisco, eu tentei chamar ele para vir debater esses 3 debates finais aqui, essa discussão que a gente está tendo. Mas ele nem me respondeu. Então fica aí registrado. Ó, se quiser vir nas próximas lives aí, Francisco, vamos lá, vamos debater. Eu acho que você está causando medo, viu? Será, gente? Aqui nós tínhamos Adriano Cruz, Marcela Tafona e etc. Chegou o Luiz, chegou o pastor Silvio Júnior, chegou o Luiz, correu todo mundo. Será? Eu não Lembrei entendo. agora, Elton. Algumas pessoas dizem que está tudo com medo do professor Luiz, porque ele tem conhecimento de hebraico, de grego, de filosofia, de ciência, e está todo mundo correndo dele. Ninguém quer enfrentar ele. A Tafona parou no caminho, né? Não, a Tafona, vocês viram lá no começo da live. E até esqueci de acrescentar. Eu e o Newton debatemos recentemente, eu e o Newton sobre o Arcanjo Miguel, com o Adriano e a Tafona. Mas só foi? agora, depois de muita incoerência, né, da parte dele durante esse período, e só apareceu para debater comigo acompanhado. Acompanhado? A Tafona, foi ele e o Adriano contra eu e o Newton. Agora eu vou deixar registrado aqui. A Tafona, vem eu e você de novo, tete a tete, aqui no Arena. Bora lá? Arena é arena, né? Aqui o menino chora e a mãe não vê. Bem, gente, deixa eu ver aqui outra coisa. Vê comentário, gente. Pode mandar pergunta aí pro Luiz. Se vocês mandarem perguntas relevantes, eu pesco. Fábio Silva interpretar, não é isso aqui. TJ, a aliança sempre foi através do sangue. Luiz, terror das TJs. O Luiz disse que isso é o terror das TJ. Newton disse. Então é isso, gente. Estamos aqui com o Luiz, que fez uma apresentação, como vocês viram, né? Parece que eu só tô com medo do Luiz. Tô com medo porque o cara tem muito conhecimento. A galera tá. E ó que eu falo, eu entro nesse chat, você não tem noção. Para todo mundo que fala, eu falo, suba ao vivo que eu te respondo. Suba, entra, vamos na live. Sexta-feira tem live, eu falei várias vezes essa semana, né? Entra ao vivo que eu te respondo e quero deixar gravado para você não dizer que não tinha resposta para isso. A gente responde no comentário, só alguns leem, e a pessoa ainda fica se gabando que não respondeu, né? Como se eu tivesse, às vezes, com receio de responder. Aí eu sempre falo, não, vamos lá, vamos ao vivo, pra você não achar que eu tô fugindo, né? Eu quero deixar gravado e ainda posto no meu canal depois. Eu vou propor o seguinte: sexta-feira, o Luiz vai estar aqui no canal Arena Apologética novamente. Eu quero propor o Luiz ser sabatinado com o link aberto para quem quiser entrar e sabatinar o Luiz. Sexta-feira, Luiz, que botou as TJs para correr, sendo sabatinado. Qualquer pergunta, você responde qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Inclusive, se eu não souber, eu digo não sei. Boa. Perfeito. Então, nesse caso, também. Sexta-feira. Aqui nas lives. Não, é isso aí. É só acrescentar, né? Nas aulas eu dou aula de teologia, Antigo Testamento, hebraico. Aí quando o pessoal faz algumas perguntas assim que fogem muito do contexto, eu falo isso, ó, tem uma palavra muito sábia para isso, não sei, né? Então é importante a gente reconhecer isso também. Mas ó, sobre Trindade não achei Adriano aí, não achei a Tafona para trazer qualquer coisa que refutasse tudo aquilo que eu já trouxe. Então era de você e Newton, né? Contra os dois, né? Ó, o Luiz Fernando falou algo aqui. Elton, mas nem o Atafona aguenta, quanto mais os TJ dele.
E eu queria ver, Elton, se tem mais algum TJ aí debatendo na internet. Tá difícil de achar, né? Tá difícil de achar. Debati com o Francisco já, com o próprio Atafona, Adriano, Maurício, mas tá faltando representantes. Estou aguardando aí quem quiser. Uhum. E outros, não é só com as TJ meu negócio, não. Meu negócio é assim, eu quero defender a verdade da palavra de Deus. Eu quero falar do ver Jesus que eu sirvo, esse Senhor verdadeiro. E eu não dou conta de deixar as pessoas falando mentiras, né? Mentiras, heresias a respeito do meu Senhor, sem eu poder defender, né? Com respeito, como sempre faço, mas falar da verdade de Cristo para essas pessoas. Então, não, tem uma pessoa que é testemunha de Jeová que eu acho essa pessoa interessante. Eu até queria trazer essa pessoa na arena, mas na época não deu. É o Pedro Calvache, né? Não sei se vocês conhecem o Não Pedro conheço. Calvache. Acho que ele é um pioneiro de debates e se eu tiver a oportunidade de falar com ele novamente, eu vou convidá-lo para vir aqui, né? Vamos sim. E o que acontece? Sim, até então, fora ele, eu também só conheço 3, que é o Adriano Cruz. Tem o Roberto Gomes, 4, né? O Adriano Cruz, o Atafona, o Roberto Gomes e quem mais está faltando? Francisco, né? E o Francisco. Só 4 testemunhas de Jeová que ousaram enfrentar debates na internet, Já estão mas convidados para a sabatina, inclusive. o Luiz provoca, hein? Bem, gente, então nesse caso, Luiz, fique à vontade, professor, para fazer suas considerações finais, não tendo perguntas no chat. Sábado, sexta-feira que vem você vai ser sabatinado, é isso? E eu quero dizer que já encerraram as vagas do curso, tá, gente? O Luiz conhece lá como é que é o sistema do curso, né, Luiz? Você, às vezes você está lá no sábado, Sim. amanhã, inclusive, tem Muito aula. bom. É isso. Muito didático, uma benção. Estou apreciando bastante, inclusive. Obrigado. Já está sendo uma benção, já estou decorando em alguns trechos, inclusive. Né? Uhum. Espero, em curto prazo, aí, aprimorar muito mais aí essa área do grego. Não é a minha área, mas, se Deus quiser, nos próximos tempos será. Uhum. Certeza. Apocalipse 5, Elton. Queria terminar com a palavra de Deus. Tá. Apocalipse 5 o quê? Isso. Pode jogar aí a partir do 12. Partido 12. 12 ao 14. Então, pessoal, vou fechar mais uma vez aqui, naquele tom respeitoso. Eu fico feliz, Elton, que ter visto muita gente, até as TJ mesmo, reconhecendo assim que reconhecendo que a nossa postura aqui é ética de fato, temos focado nas ideias, nos argumentos. Sim. Inclusive, num debate recente que eu tive sobre a TNM com o Adriano, até uma TJ, Elton, reconheceu que eu ganhei o debate. Tá lá no comentário, tem um print disso. Uau! Então, fico feliz por isso. E termino dizendo isso, gente. Eu louvo a Deus, porque isso aqui para mim é um espaço para falar do meu Senhor. Um canal para falar do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. E eu sei que muita gente é alcançada aqui pelo seu canal, Elton. Então, isso aqui com certeza vai estar sendo bênção para muita gente. Que Deus seja louvado por isso. E que a gente possa ter outros momentos como esse, com mais engajamento, inclusive, né, gente? Compartilha esse vídeo aí, manda para o pessoal. Manda porque eu vou responder o chat, né? Os comentários aqui desse vídeo. Sempre faço isso. Se não aparecer, é porque provavelmente não gravou. Mas faço questão para que Cristo seja cada vez mais conhecido e glorificado como ele realmente deve ser. E por isso eu quero terminar justamente adorando. Terminar glorificando, usando as escrituras, que nem Jonas, né, Elton, do aula de Antigo Testamento também. Se a gente vê a oração de Jonas, por exemplo, a oração de Jonas lá no ventre do grande peixe, é a oração dos Salmos. Né? Ele cita Salmos quando está orando. Então eu também quero orar, adorar a Deus, né, com a própria Escritura, usar a Escritura aqui nesse momento. E fazer como eles fizeram aqui no Apocalipse 5, versículo 12 em diante, né? Que com grande voz diziam, e eu digo, me uno a eles, e eu diria, una-se você também a esse coro. Veja se faz sentido você fazer isso e dizer que Jesus não é Deus. Não faz sentido, não. Vamos falar no sentido correto lá. Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra
Olha isso, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças. Pode Uhum. seguir? Pode. Opa, Ah, desculpa, tá é vendo aí na porque tela, né? a tela tá... Glória, poder para todo sempre. Isso, e honra, né? E glória, poder para todo sempre. E os Sim. 4 animais diziam, 14, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. Ah, meu Deus, tirei sem querer. Desculpa, professor. Adoraram. Amém? Então é isso Uhum. aí. Deus abençoe, Elton. Muito obrigado. Um abraço. Muito forte, gente. Eu já acho que eu tô pensando, acho que eu vou virar trinitariano, hein? Tá muito forte os argumentos aqui do professor. É sério. Eu não tenho o que dizer, né, gente? Não tenho o que dizer. Sinceramente, quando a pessoa apresenta um argumento com fundamento, o que é que eu vou falar? É verdade. Né? Até a próxima live. Fiquem todos com Deus. Professor Luiz, um beijão para você, um abraço. Sexta-feira ele vai estar aqui para ser sabatinado, tá? Quer perguntar o que quiser, vai entrar na live ao vivo aqui com a gente. Sexta-feira que vem, professor Luiz vai estar aqui arrebentando tudo, quebrando tudo. Professor Luiz, até a próxima. Essa live vai ficar gravada aí para vocês. Ah, detalhe, gente, vocês se inscrevem no YouTube. Se apagar comentário, não sou eu. Eu não apago comentário de ninguém, tá? Até o do professor Luiz está sendo apagado, mas não é o único a dizer isso para mim. Eu não sei o que fazer isso. Se é configuração, se é um hacker, não sei não. Tá bom? Ó, quem chegou aqui foi o João, rapaz. O João, no término da live. O termo mais correto aí não é adorar, prestar homenagem. O termo aí não se refere somente à adoração em língua. João, primeiramente, um abraço para você, tá? O João, que também estudou comigo, né? E aí vou me resumir e já responder ele aqui, Elton, Fica à rapidinho. vontade. João, a resposta é simples. Você não assistiu a live. Ah, tá. Volte e assiste desde o início. Você vai ver, Chegou no... já estará aí a resposta. Maravilha. Jesus era um legítimo adorador do Pai. Até a próxima live, gente, se Deus quiser. Beijão, Luiz. Fica com Deus. Ares Irene. Solta a vinheta.